Hoje eu estou aqui com o professor Vladimir, professor muito querido aqui na nossa faculdade, a gente que é aluno de arquitetura. Bom, professor, eu queria agradecer primeiramente pelo tempo, professor, dispor aqui para conversar um pouco com a gente, falar para a gente um pouco do seu conhecimento, a sua história de vida, como que foi a trajetória até o professor chegar onde chegou. Bom, eu gostaria que o professor se apresentasse um pouco, falasse para a gente quem é o professor, da onde que veio, em que se formou. Bom, boa tarde a todos, né? A minha formação, eu formei na Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu entrei no ano de 1980 e colei grau final de 83. Em 1984 eu já vim para Rondônia. E a vinda para Rondônia foi praticamente uma opção que a gente tinha um colega lá que dizia o seguinte: eu tenho dois empregos, um aqui em São Paulo e outro em Rondônia. Se der certo aqui o de São Paulo, eu dou de Rondônia para vocês e assim por diante. Aí a gente se interessou, começou a pesquisar, né, as cidades de Rondônia, isso em 84. Naquela época, a única fonte de informação que a gente tinha daqui era pesquisando lista telefônica, né? A gente não tinha muita informação. Então, através de listas telefônicas, a gente começava a estudar as cidades baseadas no comércio, quantidade de bancos e etc, né? Então, baseado nisso, quando a gente decidiu vir para Rondônia, a gente já tinha em mente mais ou menos a cidade que seria. Num primeiro momento, eram 4 colegas que se reuniram, né, e decidiram, não, nós vamos para Rondônia testar a vida lá. A ideia era começar com um escritório, né? E chegou na hora H de vir, sair de São Paulo e vir para cá. 2 deram para trás e viemos em 2. Na época veio a arquiteta Mônica, que hoje ela está em Portugal. Então isso aí a gente está falando em relação de tempo, maio de 84, comecinho de maio de 84. Em 2 a gente não conseguia muita coisa. Aí a gente veio naquela época de avião, né, de São Paulo para Porto Velho. Imaginamos assim, olha, a gente não vai conseguir montar o escritório só com 2. Então a gente vai tentar arrumar um trabalho no governo, alguma coisa nesse sentido. E chegou lá, a gente não conseguiu nada, né? E aí já estava preparando para voltar e realmente pegamos o ônibus e viemos descendo. Em cada cidade a gente ia parando, naquela época não tinha muita cidade, né? Então de Porto Velho para cá era Ariquemes, depois Jaru, Ouro Preto, né? Então cada uma a gente descia e dava uma olhada, fazia uma pesquisa de mercado, se achava que não estava legal, comprava outra parte do bilhete e ia vindo. Aí quando chegou aqui por Ouro Preto, essa colega Mônica ela começou a passar mal, talvez do nervoso, né? Do que a gente tinha tentado e já estava voltando, que não estava dando certo. Aí a gente foi parar em Médici, né? Aí ela tinha uma história onde ela dizia que tinha lá um irmão de um ex-noivo dela de Ribeirão Preto, né? E nessa situação fomos procurar lá em Médici naquela época. Aí ela falou, mas não tem endereço. Eu falei, não, cidade pequena, você perguntar, a gente descobre, né, o nome das pessoas. E foi dito e feito. Chegamos lá na rodoviária, bem simples, né, naquela época. E aí perguntou, indicaram a casa dessa família. E a família Balau, né, inclusive a Marília, é filha desse casal que recebeu a gente, que é acadêmica aqui do curso. O que é a história, né? A família dela recepcionou a gente. Naquela época estavam os pais que seriam o avô dos avós da Marília. Receberam e a gente não pôde ficar lá, e ele trouxe a gente para Ji-Paraná. Ia ter um evento aqui que ele ia participar, na época era Miss Ji-Paraná, 1984. Aí ele trouxe e deixou a gente no hotel, e aí a gente esperou essa colega
melhorar. Aí na segunda, isso aí foi uma sexta-feira, um sábado, acho que foi um sábado, né? Exato, foi um sábado. E aí a gente esperou ela melhorar para na segunda seguir viagem. Interessante que naquela época só tinha duas linhas de ônibus, então a gente olhava assim, uma sentido Urupá e outra Nova Brasília, né? Aí falamos, vamos pegar esse ônibus aqui, vamos ver onde dá. E com isso a gente foi parar lá na rodoviária, na prefeitura, e aí a gente tentou conversar com o prefeito, fazer um contato para ver se arrumava algum trabalho. Nada certo. Aí a gente estava com alguns endereços de alguns arquitetos aqui. E aí nessa época a gente conheceu o arquiteto Veloso, foi fazer uma visita de cortesia. E aí ele perguntou o que a gente falou, nós já estamos indo embora, que não conseguimos nada, né? E no final ele acolheu a gente e arrumou trabalho pra gente. E daí a vida foi seguindo, a gente acabou ficando lá com ele praticamente uns 2, 3 meses, né? E aí a gente foi fazendo outras coisas. Nesse meio tempo essa colega, ela chamou o irmão dela e abriram um restaurante, né? Que era ali em frente à Caixa Econômica, e eu fui trabalhar na Gráfica Líder, né? Então naquela época eu tinha aprendido uma técnica que chamava letra 7, que era de decalque, né? Então era tipo um papel vegetal com letras e desenhos, e a gente decalcava nos trabalhos e a gente conseguia uma eficiência muito grande. E na gráfica naquela época era tipo, eles chamavam tipos, né? Que eram pecinhas de ferro pequeno. Eles formavam os textos, as palavras e rodavam. E aí no letra 7 eu decalcava aquilo lá, fazia muito mais rápido que eles, então eu tinha uma vantagem em relação ao trabalho deles. Às vezes eles levavam um dia inteiro para formar uma página, e eu em questão de 1 hora eu fazia todo o trabalho. Aí também tinha questão de desenhar nota fiscal, arte final, então era desenho no papel vegetal, tinta nanquim, aquela história toda. Aí eu fui aprendendo, aperfeiçoando essa técnica, né? E para acabar de ajudar, né, a instrumentação que a gente tinha era tudo para canhoto, né? Aliás, era tudo para destro. E para canhoto você tem que trabalhar com a mão invertida. Então era outra situação que acabou se adaptando, se adequando. Isso aí foi melhorando a qualidade do meu desenho também. No momento seguinte, começou a aparecer a oportunidade de eu fazer um trabalho com a prefeitura como projetista. Eles precisavam que se fizesse um projeto de uma pista de atletismo, né? Com as pistas, com o futebol, as raias. E eu comecei na prefeitura, na época chamava Serviço Prestado, era um contrato temporário. Isso daí era mais ou menos setembro de 84. Aí eu comecei como projetista. Depois fiz esse projeto, terminou, aí eles me ofereceram outro trabalho que eu tinha que fazer um orçamento de uma obra lá de Santos. Aí eu já virei orçamentista, já fui trabalhando. E nisso aí foi amarrando um trabalho atrás do outro. Aí mais ou menos 8 ou 9 meses depois eles me contrataram como arquiteto. Então a partir dessa data aí, de setembro de 84, eu venho atuando na prefeitura até hoje, né? E lá se vão uns 20 e poucos anos nessa história. Por volta de 1996, né, eu tive a oportunidade de vir trabalhar na UBA. Eu nunca imaginava que um dia eu fosse seguir essa carreira de professor. E não queria, né? Eu não me enxergava assim como professor. Foi uma questão de necessidade financeira. Na época a prefeitura estava passando por algumas dificuldades, o salário começou a atrasar. Eu já fazia projetos particulares e os projetos eu fazia, mas não conseguia receber. E aí apareceu essa opção de começar a lecionar. E aí eu tive o convite para a gente vir trabalhar na agronomia, lecionando, na época era desenho geométrico e geometria descritiva, né? Então 2 matérias distintas que depois fundiram o desenho técnico. Isso em 96. E daí para cá aí eu fui amarrando um semestre no outro e acumulando disciplinas. Lecionei para agronomia. Quando eu comecei a lecionar aqui,
funcionava nos prédios lá da parte superior ainda, que hoje é o CEDUSP. Esses prédios que a gente tem aqui, o B, o C e o D, não tinham nada ainda, né? Então minha história com a Ubra, ela já vem desde 96/2. Nesse tempo eu lecionei para agronomia. Se a gente olhar aqui ao fundo, teve até uma época que eu trabalhei com plantas tropicais no curso de agronomia. Esse lago aqui, com o professor Fernando e outros, a gente ajudou no trabalho dele, aprendi muito também com aquele pessoal. E depois que você começa, é uma carreira, então eu falo que às vezes a carreira da gente, ela tem fases, né? Então você nunca pode imaginar o que pode vir a acontecer na sua vida, mas a arquitetura nesse ponto me ajudou muito, né? Trabalhando com a prefeitura mesmo, trabalhando com projetos particulares e nesse momento aqui como professor. E nessa hora a gente tem que fazer opções na nossa vida, né? E para a gente conseguir isso, eu acabei priorizando o trabalho da prefeitura e priorizando o trabalho como professor na UBA. Então acabei abrindo mão de projetos particulares. Nesse meio tempo aí, mais ou menos por volta do ano 2000, eu ainda fui professor instrutor do Senai durante uns 4 anos, trabalhando na época com o que a gente chamava menores aprendizes, com a disciplina de desenho técnico e outras, né? O interessante é que as coisas que eu trabalhava aqui, com os alunos de nível superior, eu testava nos meninos lá de 14 a 18 anos e eles davam conta também de fazer a questão de orientação, de se fazer. E aí eu fui, como que eu posso dizer, pegando experiência, aprendendo, porque o arquiteto ele não foi, de certa forma, formado ou educado para ser professor. A gente, num momento da vida, acaba se tornando, né? Então é mais uma vertente, é mais um caminho onde o profissional ele pode se dirigir e fazer uma carreira também. Na carreira acadêmica, no começo eu não pensava em especialização, essas coisas. Depois, na hora que você entra no meio acadêmico, um título de especialização é importante. Depois você fez uma especialização, você quer mais, aí já foi para o mestrado, né? E se der certo ainda, eu parto para o doutorado ainda, né? Então a gente acaba se envolvendo com isso. E realmente esse trabalho que a gente tem acaba sendo valorizado, essa titulação ela ajuda muito em todos os sentidos, né? Na forma como a gente melhora a nossa qualidade de pesquisa, na forma como você tenta melhorar a qualidade das suas aulas e informação, né? Para passar isso para os alunos. Então mais ou menos isso a gente tem essa carreira e vem desenvolvendo. Por volta de 2009, em 2008 a gente já começou a fazer a prospecção do curso de arquitetura aqui para a Ubra, né? E aí em 2009 e 2001 a gente começou com a primeira turma. Hoje a gente já está na 14ª turma, já temos aí quatro turmas já formadas, né? E trabalhando, que é mais importante, e o nosso sucesso aqui como professor é o sucesso de vocês como profissional aí no mercado. Bom, professor, muito interessante a sua história, né? A maneira que foram se desenrolando as situações, desde a sua chegada em Rondônia, um pouco de dificuldade no início, mas depois as coisas foram se encaixando, né? Então muitas vezes a gente, enquanto acadêmico, ainda a gente tem aquela ideia que vai se formar e tudo vai dar certo, tudo vai ser assim, né? Muito rápido. Na verdade, pode atrasar um pouco, né? Então, muito bacana a sua história. Eu gostaria que o professor falasse um pouco pra gente agora da sua vida acadêmica. Enquanto acadêmico, como é que foi? O que o professor pensava? Os sonhos, talvez as dificuldades, talvez alguma luta que o professor passou que possa nos ajudar aquele que está ouvindo a gente. Bom, o meu curso na época, ele era integral. Então eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite e aos sábados. E a minha cidade, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, e Mogi das Cruzes dava 70 quilômetros.
Então a gente tinha a opção de ter o ônibus particular ou viajar de trem, né? Então a gente tinha essas questões. E 8 horas a gente entrava em sala de aula e tinha aula até 5 horas da tarde. A gente tinha em média, acredito que quase eram em torno de 6 a 8 matérias por dia, né? Tinha semanas que a gente tinha aula vaga à tarde, mas o dia que tinha aula vaga à tarde a gente tinha aula à noite. E de sábado eram as aulas de projeto. Então a nossa vida era muito corrida, como a de vocês eram também. Às vezes eu não tinha o compromisso, como muitos têm, de trabalho, né? Mas a gente terminava a aula, se reunia para fazer os trabalhos e à noite virava, né? Então, a hora que um estava cansado, ia dormir um pouco, o outro assumia o trabalho e a gente ia desenvolver. E naquela época a gente não tinha as ferramentas de pesquisa que se tem hoje, né? Naquela época eram livros e às vezes os livros que a gente precisava eram importados. Às vezes para comprar um livro importado você tinha que fazer uma vaquinha para comprar e você só descobria o conteúdo do livro na hora que abrir. E muitas vezes a gente chegava lá e o conteúdo não era aquilo. E aí a gente ia se virando, então a gente trabalhava muito com livros, revistas técnicas eram pouquíssimas, né? Então era pesquisando mesmo com livro, revista. Naquela época a gente tinha uma situação que a gente visitava bibliotecas e outras universidades para ver se a gente conseguia o material que precisava. Se conseguia, ia lá, fazia xerox, voltava e trabalhava. Então tudo era complicado. Para você se deslocar de uma universidade para outra, você tinha que fazer a logística, né? Eu vou de trem até tal lugar, depois eu pego um ônibus. Não tinha metrô ainda, né? Metrô já é da década, já começou mais por 85, 90. Então era tudo no ônibus mesmo. Então a gente conseguia se organizar para dar conta das pesquisas, buscando essas informações, né? Hoje a gente tem a internet e às vezes a gente mal aproveita os recursos dela. Então muita coisa que a gente leva dessa vida acadêmica é aprender a pesquisar. Você acaba tirando mais qualidade do seu trabalho quando você consegue pesquisar melhor, tem acesso à informação. E hoje você não precisa se deslocar muito. Se você tiver internet, saber garimpar as informações, com certeza você consegue muita informação e muita qualidade para o seu trabalho. Se bem que tem muita porcaria na internet. Mas aí a gente aprende a depurar e ir consolidando aí o que seriam os pontos mais importantes para o trabalho. Então hoje a gente tem um universo muito grande, né? Se você pega a ferramenta do Google Earth, você consegue fazer até passeios pelas cidades históricas. E a gente tem essa ferramenta e a gente pergunta para os alunos, né? Vocês já testaram a ferramenta? Já passearam em algum lugar que acharam interessante? E a maioria não. Então eu acho que hoje está tudo nessa situação. O Google Earth também eu falo muito, porque eu admiro muito esse programa, porque tem situações que ele já tem o prédio em 3D. Você pode ir lá e pode entrar num prédio também, está ali a ferramenta, é só você passar e usar. Então eu acho que a gente tem um monte de ferramenta hoje e acaba não aproveitando. E está ali, então a gente precisa começar a tirar proveito disso, né? É uma coisa importante para a gente saber o que está acontecendo no mundo, o que tem de novidade, o que tem a tecnologia. E às vezes a gente passa abatido por isso. Mas aí é aquela questão, é o interesse de cada um em buscar. Tem curiosidade? Pesquisa um pouco aquilo ali, com certeza ele vai auxiliar no trabalho. E aí você, não é aquela situação de corpo presente, mas você tem imagem, você está vendo, então alguma coisa que você vê em livros, né? Às vezes a qualidade da imagem é muito boa também, então ajuda um pouco, tem nitidez, né? Tem clareza de detalhe. Então a gente começa a observar. Eu lembro de um fato que eu colocava para vocês, né? Lá no comecinho, introdução à arquitetura, né? Quem quer ser o ídolo na arquitetura? Eu acho que você tem que ter alguém que você possa falar assim, ó, eu gosto do trabalho desse profissional, então você acaba
tentando pesquisar a vida dele, como que ele fazia, como que é isso, como que é aquilo, como que ele pensava, como ele trabalhava, como ele se organizava. Então eu coloco isso para vocês naquele momento e coloco hoje. Não que você vai seguir aquela linha de trabalho, aquela linha de pensamento, mas é um ponto de partida, é uma referência. Então acho que isso é importante, da mesma forma que você tem um ídolo no esporte, na música, né? Quem que é seu ídolo na arquitetura? Então a gente tenta ver e aprender com isso também. Então é mais ou menos uma linha de pensamento que você tem afinidade e que você procura, né? Fazer ter uma compreensão do trabalho dele e talvez aquilo sirva de inspiração para você na época. Então a gente tem toda uma situação hoje que a gente tem várias referências, né? Aí qual que é a referência de vocês hoje, né? Então aí cada um acaba tendo a sua, eu não preciso tornar isso público, né? Mas para mim eu gosto do trabalho daquele profissional. Então eu fico curioso em entender como que ele pensa, como que ele faz, e isso é importante, né? Na parte de compreensão. Pessoal, as dicas que eu tenho, é interessante a gente lembrar, a vida da gente tem dificuldades, tem hora que tem momentos difíceis, mas a gente supera. Hoje vocês como acadêmico, na mesma época que eu, tinha hora que a gente perguntava, vale a pena essa correria, tudo isso que você passa para no final conseguir o título? Eu posso falar que sim, né? As situações que vocês passam hoje, às vezes a gente tem mais motivo para desistir do que continuar. Vale a pena continuar, né? Porque hoje, nessa situação que a gente está, mesmo que tivesse uma situação econômica mais favorável ou não, né? Você ter uma formação em nível superior é muito importante. Melhora os seus ganhos, você tem um trabalho mais definido, com qualidade, com formação. Você pode atender melhor a comunidade através do seu trabalho específico como arquiteto. A arquitetura é uma área tem muitas variáveis para você trabalhar, várias áreas de atuação. Ao mesmo tempo, hoje você está trabalhando com projeto, amanhã você pode estar lecionando, amanhã você pode estar mexendo com planejamento urbano, dando consultoria e uma série de atividades. Então a gente vai tentando sobreviver com aquilo que a gente gosta de fazer. E eu posso falar que eu sou feliz com a carreira que eu escolhi. Eu me lembro que no começo, né, antes de escolher o curso de arquitetura, eu pretendia seguir medicina. E era assim, foi uma mudança muito radical que surpreendeu a minha família e chegou um momento eu pus em xeque essa questão de carreira de medicina e de repente virar para arquitetura, mas para isso eu pesquisei antes, que eram as carreiras, e me senti mais à vontade no curso de arquitetura e fiz essa opção. Então eu posso falar para vocês que eu passei por algumas fases, trabalhos particulares, continuo na prefeitura, hoje estou lecionando aqui na UP, e amanhã é um outro dia, amanhã talvez eu tenha a opção de trabalhar numa outra área na arquitetura. E eu tenho a sorte de poder dizer para vocês que hoje eu sobrevivo exclusivamente da arquitetura, né? E isso trabalhando como arquiteto pela prefeitura e hoje lecionando para vocês no curso de arquitetura como arquiteto também, tentando passar para vocês um pouco dessa experiência que eu tive ao longo do tempo, que vocês também tenham êxito no trabalho de vocês. Então, a primeira dica é a gente acreditar no potencial de cada um. Todos têm potencial, só que às vezes você mesmo não acredita no seu potencial. Você tem que se descobrir, né? Então, para isso vai tempo, vai dedicação, vai trabalho, persistência, perseverança, né? Então a gente começa a dizer o seguinte: a gente não pode parar no primeiro obstáculo. Eu tenho que ser superior a ele, eu tenho que ir adiante, eu tenho que vencer esse obstáculo. E com essa questão de perseverança, os frutos eles vão sendo colhidos ao longo do tempo. Hoje a gente está plantando para colher amanhã. Quando eu cheguei em Rondônia, a minha vida aqui também não foi fácil.
o trabalho não rendia, o ganho era pouco, né? E chegava uma hora que você ganhava um dinheiro e você falava assim, eu vou embora agora. Aí o seu colega falava assim, com esse dinheiro você não chega nem em Cuiabá, né? Então vamos trabalhar mais um pouco para começar. Nesse meio tempo, pessoal, começou a aparecer projeto, comecei a ganhar dinheiro. E aí já não dava mais para ir embora, porque eu estava trabalhando no que eu fazia, estava ganhando dinheiro, estava feliz com a minha profissão. E aí depois eu já tinha até oportunidade de ter voltado, só que os compromissos que eu tinha assumido aqui me fizeram me fixar. Aí tinha oportunidade de voltar, só que aí vinha a questão de você estar feliz no lugar onde você era reconhecido como profissional, estava atuando, estava trabalhando, estava produzindo, estava ganhando dinheiro. E se eu voltasse para São Paulo, eu ia trabalhar de empregado, um salário fixo, entre outras coisas. E aqui eu tinha toda uma liberdade. Então naquela época eu trabalhava, eu praticava esporte, tinha várias situações, então a gente acaba, como se diz, sendo feliz nos pequenos detalhes da vida, mas tendo como fruto o trabalho que a gente vivia e colhia, vivia dos frutos desse trabalho. Então a persistência ela ajuda muito, né? Então a gente tem às vezes a chance de desistir, mas às vezes é importante perseverar, né? Então isso é sempre válido e se vocês trabalharem com dedicação, né? Isso aí vai ajudar muito, porque a qualidade do trabalho, o seu desempenho profissional é relativo ao tanto que você se dedica a ele, a sua persistência, o seu trabalho, e com isso você vai conseguindo produzir bons trabalhos e colher bons resultados também. Então seria mais ou menos isso. Muito bacana as dicas. Creio que se a gente implementar, a gente consegue evoluir, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente. Muito bacana, professor. Gostaria agora que o professor lesse, o professor preparou para ler para a gente aqui um texto que tenho certeza que vai ajudar bastante a gente. Pessoal, na verdade é uma mensagem. Então, quando eu tenho a oportunidade de participar de alguns eventos, eu tento passar essa mensagem como uma coisa positiva para a gente refletir e pensar que nessa questão o ponto mais importante é a própria pessoa, ela se sentir bem com o que está fazendo e sentir a importância dela no contexto, né? Essa mensagem que eu vou ler para vocês agora, ela é de Clarence Francis, né? E ele diz o seguinte: pode-se comprar o tempo de uma pessoa, pode-se comprar a presença física de uma pessoa num local pré-determinado, pode-se até comprar um número mensurado de movimentos musculares por hora ou por dia, mas não pode se comprar o entusiasmo, não se pode comprar a iniciativa, não se pode comprar a devoção do coração, do pensamento e da alma. Essas coisas devem ser conquistadas. Então, essa é uma mensagem que eu acho muito importante, né? Onde a pessoa ela se coloca como agente do destino dela e acreditando no potencial dela. Então tem muitas coisas que você vai ter que conquistar na sua vida. E a gente começa por aqui, pela graduação, pela relação que a gente tem como professor, com os acadêmicos, a troca de ideias, informação. E tudo isso que a gente faz, pessoal, é para melhorar a nossa sociedade através do nosso trabalho. Se vocês conseguirem ser felizes realizando esse trabalho para a sua comunidade, o ganho financeiro que vocês vão ter, né, é até um complemento, porque você trabalhando, ganhando dinheiro e sendo feliz com o que você faz, né, é muito, muito interessante, é muito prazeroso, né? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Professor, muito obrigado pelo tempo que o professor dispôs. Eu desejo realmente que tudo continue dando certo, professor, que mais portas se abram, que o professor se sinta cada dia mais realizado pelo trabalho muito bom que o professor faz, sempre muito elogiado pelos alunos. Realmente, professor, muito obrigado. Isso, Leandro. Você está numa fase final agora de TCC. Esse semestre ainda você é acadêmico, semestre que vem nós seremos colegas de profissão, se Deus quiser. Se Deus quiser. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Até mais.